aquele filme, série ou desenho que você amava na infância, mas que hoje, ao crescer, não parece tão bom assim? Oi, meu nome é Bianca Mayuma, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre essa relação entre o presente, o momento atual que estamos e como vemos o mundo e o passado. Aquelas memórias, aquelas lembranças tão nostálgicas. Será que uma consegue se ligar com a outra? E o que fica no meio do caminho? Bom, pra gente começar a pensar nisso, eu pensei em trazer uma analogia em relação a uma casa. Tentei recordar na tua casa como era a casa que você cresceu na tua infância. Ou que você viveu por muito tempo, que você tem memórias que carrega até hoje. Tenta se colocar nessa casa e lembrar assim como que eram as paredes, os cômodos, os móveis, as portas, as texturas que tinham na casa, os lugares que você mais frequentava, que você mais gostava dessa casa. Tenta lembrar também que pessoas que estavam frequentemente lá ou que não estavam e causavam esse vazio. Enfim, às vezes a gente guarda essas memórias de uma forma muito emocional mesmo, assim, com apego em relação a tudo isso. Mas é muito interessante a gente pensar como também revisitar isso na vida adulta pode gerar certo desconforto. Porque, diferente de uma ficção em que, enfim, não sei vocês, mas quando eu era criança eu amava essa Sakura Card Captors, eu amava Cavaleiros do Zodíaco. E aí, quando adulta, eu fui tentar reassistir, eu fiquei assim, é legal, mas não é tudo isso como eu achava e estava na minha memória. Retomar essas memórias em relação a nossa vida, as nossas histórias, principalmente na infância, quando a gente está mais vulnerável, pode gerar uma quebra de expectativas, dessas ideias mesmo construídas. E aí eu fico pensando quantas vezes a gente acaba evitando revisitar certas memórias, achando que isso vai nos proteger de alguma maneira, que vai fazer com que a gente não perca a magia daquele momento. E de fato, ainda mais hoje em dia, se a gente tiver um olhar mais crítico, mais maduro, mais responsável sobre tudo isso que já nos aconteceu, retomar a certos momentos pode ser um pouco frustrante ou pode doer em alguns lugares, pode tornar certas memórias sem sentido ou fazer outras coisas terem mais sentido. O ponto é, de alguma maneira eu sinto que a gente vai ter que lidar com o luto de que aquilo tudo que a gente construiu não é tão, entre aspas, verdade assim. Porque é até isso, né? O que é uma verdade? Talvez a gente descubra que aquele ambiente que parecia super estável não é tão estável assim. Ou que os nossos pais ou os nossos parentes que nos cuidaram, eles seriam super-heróis naquele momento. E aí hoje a gente percebe que talvez eles tenham muitos lados vilões, assim como nós. Também podemos parar para pensar que aquilo que era dito como amor, cuidado, carinho, presença, não era amor dessa forma. Ou até podemos nos deparar com a ausência de tudo isso. Eu gosto muito de pensar na vida como se a gente ao longo da nossa história estivesse escrevendo no nosso livro, um diário mesmo. E tudo isso a partir da nossa perspectiva, do que a gente tem como memória, né? Não tem uma câmerazinha que vai seguindo a gente em todo lugar e vai falando, olha, isso que aconteceu, isso aqui é fato, isso aqui é interpretação sua. É a nossa interpretação, a nossa autobiografia. O ponto é, ao longo do nosso desenvolvimento, talvez, ao revisitar algumas memórias, sim, não sei se você já teve diário, mas sei lá, quando eu lembro de alguns diários meus mais criança, eu olhava e falava assim, gente, essa perspectiva minha era tão engraçadinha, porque aí eu olho agora e fico, aqui tinha uns lugares traumáticos, por que você não falou sobre isso? Enfim. E aí, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente pode parar para olhar para nossa história, nosso livrinho da vida e falar, eita, que aqui não fez muito sentido, eu vou rabiscar. Eita, que aqui eu colocaria um post-it, colocaria um adendo. Opa, uma pessoa apareceu e rasgou essa folha aqui, falando que não tem sentido e adicionou uma outra história aqui sem a minha solicitação. Enfim, um livro que parecia todo redondinho, pronto pra gente só ler, pode, ao longo do nosso desenvolvimento, virar um grande livro cheio de marcações, rasgos, folhas adicionadas. E aí, quando a gente para observar tudo isso, pode ser bem desconfortável. O que parecia sólido pode se desmanchar. E aquelas lembranças que pareciam fazer todo sentido podem se embaralhar. E é aí que a gente pode pensar no luto. Já falei aqui em outro vídeo sobre luto, inclusive vou pedir pro Marcos deixar fixadinho aqui. Porque luto não é só sobre a morte de alguém na nossa vida, né? Mas sobre as mortes simbólicas também que podem existir. E eu acho que essa morte simbólica de memórias não é tão discutida
tida como deveria. E gera, de fato, muitos impactos nas nossas vivências, nas nossas emoções. E é isso, né? Eu falei sobre o presente e o passado, mas também como tudo isso se implica no futuro. E como eu já falei aqui em outro momento sobre desconstruir ideias, tá tudo bem a gente desconstruir coisas para construir novas ideias. Inclusive, isso é muito importante. O ponto aqui é pensar o que a gente está retirando, o que a gente está revisitando, como a gente está construindo isso a partir de agora. Não estou te falando que existe uma fórmula certa, nossa, eu vou ser um ser evoluído, que existe um jeito aqui, sem sofrimento, sem formas de machucar, sem, sabe, traumas. Tem como eu fazer isso e reconstruir toda uma ideia? Não, inclusive, eu acho que nessa reconstrução vai haver muitos machucados aí, muitos curativos precisarão aparecer aí também. Mas é fundamental a gente dar espaço e nomear esses lutos não reconhecidos. E é interessante a gente pensar como muitas dessas coisas, hoje em dia, elas são minimizadas. Então, você adulto vai sofrer porque o seu pai, sua mãe não é ideal? Querida, tá todo mundo com daddy e mommy issues, não é só você não, entra aí na fila. Ok, realmente, muitos de nós estamos sofrendo mesmo, mas é porque é uma coisa, entre aspas, normal, que não gera sofrimento? Já falei isso pra vocês no vídeo de luto, mas eu acho que é muito importante relembrar. Quando a gente fala sobre perdas, a gente não tá falando sobre a perda de uma pessoa, a gente tá falando sobre a perda de ideias, sonhos, expectativas, imagens construídas, figuras de cuidado. Perdemos muito mais do que uma pessoa, perdemos uma complexidade que envolve aquela pessoa em nossas vidas, aquela ideia em nossas vidas, aquele ser vivo como o nosso bichinho em nossas vidas. Porque por trás dessa perda existem inúmeros significados, existem inúmeras experiências que a gente poderia viver, que a gente gostaria de viver, mas também que a gente já viveu. Quando eu te convidei ali no início do vídeo a revisitar essa casa, que talvez ali na infância parecia super atraente, gigantesca, isso me fez lembrar até do Marcos falando da casa que ele tinha, uma casa... Era a casa de sua avó, amor? Você falava assim, nossa, na minha cabeça, esse vitral, aquela janela ali era gigantesca. E depois seus pais falavam assim, não, era tamanho de uma janela, tipo... Porque ele fala assim, não sei se ele era muito pequenininho e aí a janela era tão gigantesca, mas eu tenho essa memória de uma janela gigante. A gente estava conversando esses dias, aí eles falaram assim, não, era uma janela normal. E é isso, assim, não necessariamente quando a gente retoma isso, podem vir esses pontos negativos, podem também vir esses... Olha como que eu vi o mundo, assim, pode ser bem curioso. E eu acho que é esse o convite aqui pra vocês, assim, olhem de uma forma curiosa pra essas memórias que vocês têm. Eu tenho memórias, assim, que às vezes... coisas da nossa cabeça, que nem existiram. E é muito interessante pensar nisso, assim, também. Que memórias foram construídas por nós mesmos. Tenho uma memória muito nítida, e eu sempre falei isso pra todo mundo da minha família, desde criança. Que eu lembro que uma vez eu caí e adultos começaram a rir de mim, que eu caí no buraco no meio de uma praia. Qual a probabilidade de ter um buraco no meio de uma areia de uma praia e eu caí lá e as pessoas, Mas pra mim isso é muito vívido. E aí eu lembro, tipo assim, do meu pai, minha mãe me puxando assim, meio que, sabe, fazendo uma coisa nesse sentido. E aí eu falo pra eles, todos eles falam assim, isso não existiu, você nunca caiu. E eu falo, claro que eu caí, olha aqui, eu tenho até uma cicatriz. Eles falam, não, essa cicatriz é quando você tava andando daqueles negócios de bebê, assim, e você caiu da escada. Eu, não, eu caí, tenho certeza, nesse buraco de areia, que todo mundo tá vendo da minha cara. E eles, tipo, nunca existiu essa história, Bianca. E pra mim é muito vívido. Então, tentem lembrar disso, sabe? Porque eu criei essa memória até falsa. E como hoje isso repercute na minha vida. Que medos são esses? Que emoções são essas também? Que expectativas são essas sobre mim? E que ideias que eu construí, não só sobre os outros, mas sobre mim? Revisitar esse passado não é para apagar tudo isso que aconteceu, mas talvez para dar outros significados, somar novas visões para o que já aconteceu. E até é isso, fazer com que certas coisas que até então não eram compreendidas sejam. E se estiver muito pesado do lado daí para fazer isso sozinha, lembre-se que você não precisa fazer esse processo só, né? Acho que é muito importante a gente também aqui, ainda mais eu como uma psicóloga, indicar um processo de psicoterapia, buscar rede de apoio. Não precisa só fazer esse caminho com a psicoterapia, mas aqui eu indico a minha clínica Mulher de Voz, clínica e comunidade. Vou deixar para vocês aqui na descrição o link, vocês podem entrar em contato com a Luísa, marcar um acolhimento, que é um serviço em que eu indico psicólogas da minha confiança, que eu dou supervisão mensal. Então, assim, eu
eu consigo acompanhar os casos, já que hoje em dia eu não tenho mais a agenda aberta, né? Então acho que pode ser uma forma da gente conseguir acompanhar. E é isso. Espero que você se sinta acolhida, abraçada. Me conta se teve alguma memória, alguma coisa que te fez entrar em contato aí. Ou se, assim, eu quero uma coisa mais light aqui no YouTube, eu não quero me emocionar. E coloca aqui, sim, até desenhos que você tem medo de revisitar. Ou coisas assim, tipo, eu não sei se eu revisitar isso aqui, acho que não vai ser tão legal assim, não. E aí, Marcos, você tem? Marcos falou Beyblade. Nossa, eu acho que se eu voltar a ver, tipo, Digimon, Pokémon, eu vou ficar assim, querida, melhor não. Acho que é melhor não. Então é isso. Pense, sabe um que me dá muita vergonha? Sempre? Crepúsculo. Nossa, eu assisti aquilo assim, amando, e hoje em dia eu acho que eu ia ter muita vergonha. Assim, eu tenho vergonha quando eu vejo uns trechos. Então é isso, comenta aqui, faz toda a diferença comentar. Se você não consegue lembrar de nada, você comenta um emoji, oi Bia, qualquer coisa. Aproveite para compartilhar, se inscrever, por favor, isso faz toda a diferença. Me siga no @psi.bianca, não só aqui no YouTube, como também no Instagram, no TikTok. E também eu tenho um podcast chamado Mulher de Voz. Estamos aqui no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, e vocês podem ouvir e ver não só aqui no YouTube, mas também em todos os streams de música. E aí, fica à vontade para escolher o seu. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até semana que vem.